Minha esposa e a melhor amiga dela me acusaram de traição e ficaram furiosas quando descobriram que eu não estava traindo. A Jessie olhou nos meus olhos e cuspiu. Todo homem que trabalha até tarde esconde algo. Minha esposa tremia ao meu lado, exigindo meu celular. Quando ela viu as mensagens de trabalho e os comprovantes de pagamento, o silêncio foi pior que os gritos. Eu, 31 anos, sustentava a casa sozinho desde que nossa filha nasceu em dezembro. Minha esposa, 29, desenvolveu depressão pós-parto grave, 12 sessões de terapia até agora, e ainda mal consegue sair da cama. Quando meu chefe ofereceu um projeto que dobraria meu salário por 4 semanas, conversamos por 3 horas antes dela concordar. A Jessie, mãe de 2 que vivia falando mal do próprio marido, começou a vir diariamente para ajudar. Na terceira semana, precisei estender o projeto por mais 15 dias. Minha esposa deu um sorriso amarelo, mas foi a Jessie quem reagiu. Homem decente não fica até meia-noite no escritório. No dia seguinte, encontrei meu café gelado na pia, minha esposa sempre esquentava antes. Na última sexta-feira, cheguei às 23 horas e encontrei a dupla esperando no sofá. Jessie segurava meu notebook aberto. Você apaga seu histórico toda noite, ela atacou. Minha esposa chorava com meu celular na mão, onde não havia nada além de mensagens do chefe marcando reuniões às 2 horas da manhã. Quando mandei a Jessie sair, ela bateu a porta com tanta força que acordou nossa filha. Ela só quer me proteger, minha esposa soluçou enquanto eu acalmava a bebê. Mostrei todos os e-mails, os recibos de jantares no escritório, até selfies que tirei sozinho no elevador. Ela pediu desculpas, mas no dia seguinte sumiu por 5 horas com a Jessie, deixou nossa filha chorando no berço. A gota d'água foi quando voltei e encontrei meu escritório revirado. Minha esposa apareceu com a Jessie no carro, me acusando de marcar terapia para encontrar uma amante. Quando tentei abraçá-la, levei um soco que quebrou meu nariz. O sangue escorreu no chão enquanto ela ficava parada, olhando para a parede como se eu fosse um estranho. Hoje moro temporariamente com meus pais. Minha filha não pergunta pela mãe. A Jessie postou no Facebook que finalmente ela acordou. Enquanto isso, pago o tratamento psiquiátrico da minha esposa à distância. O divórcio está na gaveta, mas meu coração ainda espera a mulher que conheci antes da depressão, e antes que sua melhor amiga virasse nossa ruína. Meus sogros ligaram dizendo que minha esposa precisava de tratamento interno. Mas eu já tinha tudo documentado caso precisasse brigar pela custódia da minha filha. Meu coração dói, porque sei que aquela não era minha esposa, era a doença falando. Mas precisava proteger minha filha. Depois de ler os comentários, decidi registrar um boletim de ocorrência. Estou indo para a delegacia agora. Os comentários explodiram. Um deles disse, foda-se a Jessie. Ela não é a causa de tudo, mas foi o catalisador. Aposto que ela adorou o circo que ajudou a montar. Outro respondeu, ela lavou a cabeça da sua esposa em todas as oportunidades. Foi um psicopata premeditado. Espero o melhor para você, Op. Outro comentário, parte meu coração que você e sua filha tenham que passar por tanta dor. Espero que as coisas melhorem. E outro, a Jessie deliberadamente entrou na cabeça da sua esposa para arruinar seu casamento. Provavelmente, a vida dela tá uma bagunça e ela queria que a da sua esposa também fosse. Para ela estar com sua esposa e não ter a bebê é patológico. Bom para você por ter sua filha com você e por trabalhar para tirar a Jessie da sua vida. Ela não vai ficar feliz até que seu casamento esteja completamente destruído junto com sua esposa. A Jessie é patológica. Ela definitivamente não é uma amiga. Ela fez o que estava acusando você de fazer. Ela não se importava com sua esposa e causou essa ruptura. Você está certo em buscar aconselhamento. Você tem um longo caminho pela frente. Manter você e sua filha seguros é sua principal preocupação. Sinto muito que isso aconteceu. A Jessie se aproveitou da vulnerabilidade da sua esposa e plantou pensamentos malignos na cabeça dela. Nossa! Não há palavras para o que ela fez além de maligno e psicótico. Alguns dias depois, o OP postou outro update. Devo deixar a mulher que brigou com minha esposa falar no funeral dela? Minha esposa faleceu na madrugada de segunda-feira. Convencida pela amiga Jessie de que eu estava tendo um caso que eu não tinha. Ela teve um colapso mental, o que resultou em eu levar nossa filha bebê e ficar com meus pais por um tempo. Ela estava com os pais dela, que planejavam levá-la ao hospital para um tratamento interno na segunda-feira. No domingo à noite, ela veio à casa dos meus pais e exigiu que eu entregasse nossa filha. Como ela tinha deixado nossa filha sozinha por várias horas da última vez que foi responsável por ela e tinha partido para agressão comigo, eu me recusei. Ofereci deixar ela entrar e passar um tempo com nossa filha enquanto meus pais e eu estávamos presentes. Mas ela não quis entrar e queria levar nossa filha embora. Ela estava transtornada, mas acabou indo embora. Algumas horas depois, ela bateu o carro dos pais dela numa árvore e morreu. A tal amiga, a Jessie, veio me visitar e ver minha filha ontem.
Depois de chorar um pouco, ela soltou que planejava falar no funeral da minha esposa. Já tinha até combinado com os meus sogros, mas estava me avisando por educação. Eu falei na lata que ela não ia abrir a boca no funeral. A gente brigou feio, e ela foi embora depois de me chamar de escroto e dizer que não era só eu que amava minha esposa. Falei com meus sogros, e eles estão insistindo que a Jessie tem que falar. Elas eram amigas desde criança, e meus sogros são muito próximos dela. Todo mundo tá destruído agora, e eu tenho medo de piorar as coisas com meus sogros se eu encher o saco com isso. Mas só de imaginar a Jessie lá no palanque, falando merda no funeral da minha mulher, me dá um enjoo. Não aguento ouvir a voz dela, sabendo que ela se divertiu vendo a saúde mental da minha esposa desmoronar, que deixou minha filha sozinha em casa enquanto levava minha esposa pra farra. Dito isso, eu não confio nem no meu próprio julgamento agora. Minha cabeça tá uma bagunça de luto, culpa e medo. Meus pais estão divididos sobre o que fazer, e eu não tenho energia para desabafar com meus amigos. Então vim aqui de novo pedir conselho. Valeu! E aí vem os comentários mais curtidos. Um cara diz, meu medo é que, se a Jessie subir no palanque, ela vai tentar jogar a culpa da morte da sua esposa em cima de você. Vai te chamar de monstro que destruiu a razão de viver da mulher. Dar microfone pra gente manipuladora é a pior merda que você pode fazer. Se você não cortar essa praga agora, essa mulher vai assombrar sua vida e perseguir sua filha pelos próximos anos. Conversa com seus sogros e joga toda a sujeira na mesa. Procura um advogado para ver se consegue uma ordem de restrição contra ela, para proteger você e sua filha. Se não fizer isso agora, um dia ela pode tentar roubar sua criança com a ajuda dos seus sogros. Outro comenta, seus sogros sabem o que essa mulher fez? Por que sentar e contar tudo para eles seria o óbvio? Se soubessem que ela teve dedo na morte da filha deles, duvido que deixariam ela chegar perto do funeral, quanto menos falar. Espalhe essa história para todo mundo que puder. Ela atacou sua esposa no momento mais frágil. Não sei como essa mulher consegue se olhar no espelho depois do que fez. E esse foi o último update que o OP mandou. Que história mais desgraçada, né? A coitada da esposa estava com depressão pós-parto, e em vez de ajuda, arranjou uma amiga manipuladora que encheu a cabeça dela de mentiras e provavelmente piorou tudo. Agora a filha do OP vai crescer sem mãe, e ele perdeu a mulher de um jeito horrível por causa dessa maluca sem freio. Dá uma raiva pensar que a esposa dele não conseguiu o tratamento que precisava antes dessa tragédia. Mas é isso. Uma das histórias mais tristes que já li aqui. Tomara que o OP e a filha dele estejam em paz agora. Meu marido engravidou minha mãe enquanto eu estava grávida dele. Descobri que nossos filhos têm meio-irmãos, fruto da traição deles. Quando confrontei, ele disse, ela é muito melhor na cama que você. Sai da casa com os filhos, mas o pior estava por vir. A festa de família foi armada. Pedi para minha filha de 22 anos levar todas as crianças pro porão assistir filme. Quando só os adultos ficaram, soltei o verbo. Contei tudo, o caso do meu marido com minha mãe, os gêmeos que eram filhos dele, as traições no escritório da igreja, nos carros, até na nossa casa quando eu viajava. A maior parte da família ficou do meu lado, exceto meus 3 irmãos mais novos. A irmã da minha mãe e a família toda do meu ex me chamaram de escrota por expor isso publicamente. A fofoca correu solta. A melhor amiga da minha mãe, líder da igreja onde cresci, ligou para confirmar os boatos. Resultado? Minha mãe foi demitida do cargo de pastora infantil. Meu pai chutou ela de casa, e agora ela tá morando com minha irmã de 38 anos. Ah, e meu pai exigiu teste de DNA para os 3 meninos mais novos. Adivinha? Os gêmeos são filhos do meu marido. Expulsei ele de casa, e agora ele tá morando com os pais. Meu pai e eu estamos conversando sobre eu me mudar para a casa dele, que é maior. Ele vai vender a casa do meu avô e me dar o dinheiro para comprar outra longe dessa zona. Meu ex está possesso porque agora vai ter que sustentar 7 filhos ao invés de 5, e eu vou ficar com metade da empresa dele. O infeliz abriu uma empresa de climatização, e eu larguei minha carreira como professora para ajudar a administrar. Aqui, tudo adquirido durante o casamento é dividido 50-50. Como a casa ainda estava no nome do meu pai, ele não vai ver um centavo da venda. Minha mãe também não, já que herança não entra na partilha. Tô há mais de um mês nesse inferno, com ódio mortal da minha mãe pela hipocrisia de me chamar de puta enquanto fazia coisa muito pior. E meu ex? Nem me fale. O cara transava comigo e com ela, às vezes indo direto da cama dela pra minha. Ele engravidou minha mãe menos de uma semana depois de me engravidar. E eu, trouxa, achando fofo estar grávida ao mesmo tempo que ela, quando na verdade ela estava carregando os meio-irmãos dos meus filhos. Ele destruiu toda a minha confiança em homens e em relacionamentos. Já contratei um advogado top da firma que cuida das finanças da minha família, e meu pai tá bancando. Meus irmãos gêmeos, uma das minhas irmãs e toda a família do meu ex cortaram contato comigo.
Meus filhos menores basicamente perderam todos os avós, exceto meu pai, 2 tios e uma tia do meu lado. E os 3 irmãos do meu marido também sumiram. Tô com úlcera e problemas digestivos por causa do estresse, então marquei médico. Faço terapia desde a primeira semana de janeiro. Ofereci terapia em família para os meus 2 filhos adultos, mas por enquanto preferiram sessões individuais. Minha filha mais velha sabe do divórcio e tá com tanta raiva do pai que tenho dificuldade de mandá-la para casa dele nos finais de semana. Disse para todos meus filhos que tá tudo bem amar o pai, mesmo que ele tenha me machucado. Mas os 2 mais velhos já cortaram 100% o contato. Não vou contar para os 2 mais novos o motivo do divórcio até que sejam adolescentes. Todo mundo concordou em não abrir o bico até eles terem idade para entender. E como eu não desconfiei de nada? O próprio lixo do meu ex confirmou que eles transavam no escritório da minha mãe na igreja, nos carros, em motel e até no escritório da empresa quando eu voltei a dar aulas. Também faziam nas nossas casas quando meu pai viajava ou quando eu saía da cidade. Foi puro acaso eu ter voltado um dia antes de uma viagem porque, grávida de 7 meses, só queria minha cama. E encontrei aquela cena. O que mais me deixa puta é pensar que eles continuariam com esse caso se eu não tivesse pegado. A avó e o pai dos meus filhos não ligaram nem um pouco para destruir 2 famílias. O pior é saber que minha própria mãe faria isso comigo e continuaria por anos, sem se importar com as consequências. E para piorar, numa dessas conversas mediadas, o babaca do meu ex confessou que o caso começou quando ele ficou puto comigo. Ao invés de falar comigo, ele desabafou com a minha mãe quando estavam sozinhos. Ela confortou ele e... Bem, vocês sabem. Ele disse que adorou e passou a procurar ela depois disso. O filho da puta ainda teve a cara de pau de dizer que teria me largado, mas não queria perder o acesso a ela, e que ela era muito melhor na cama do que eu. Disse que eu era só um step. De todas as facadas, essa foi a que mais me dói até hoje. Ah, e só pra fechar com chave de ouro, minha gravidez foi a única coisa que me impediu de acabar na cadeia por homicídio. E olha que eu sou uma pessoa pacífica. Mas depois dessa, até eu pensei em virar criminosa. E a OP responde dizendo, valeu pelas dicas. Espero ter um acordo de custódia oficial nas próximas semanas. Aí outro comenta, isso é um nível de podridão tão torpe e horrível que eu nem consigo processar. Torço para que a OP, o pai e o resto da família sigam em frente mais fortes. E outro fala, meu Deus, isso é tão pesado que até para imaginar dói. Você e seus filhos precisam de terapia, sinto muito que esteja passando por isso e espero que um dia você encontre alguma paz. Aí vem um replay que me quebrou, tô literalmente tremendo igual vara verde lendo isso, quase tendo um ataque de pânico só de me colocar no seu lugar. Não entendo como você não surtou completamente. Eu estaria internado depois de uma tentativa de, bem, vocês sabem, ou surtando feito um doido. Isso é a pior traição possível, a mais nojenta e devastadora que existe. E você ainda grávida. Morando do lado dos irmãos gêmeos enteados que são fruto da traição da sua mãe com seu marido. Meu Deus do céu. A OP responde, essa gravidez é a única coisa que me mantém de pé. Tenho que lembrar que preciso seguir em frente por ele e pelos meus outros filhos. Me recuso a deixar isso destruir minha vida. Meu marido e minha mãe não vão ter o prazer de me ver arruinada. Aí chegou um update dias depois e olha só a bomba. Tentei fazer um divórcio mediado, mas meu ex me mandou um recado pelos advogados dizendo que não acredita que o bebê que tô carregando seja dele. Quer teste de DNA assim que nascer porque não vai sustentar filho dos outros. O arrombado ainda soltou que eu traía ele rotineiramente no casamento e que eu sabia do caso dele com minha mãe, usando isso como desculpa para ter meus próprios affairs. Nada disso é verdade, mas até queria que fosse, pelo menos o divórcio seria mais fácil. Meu advogado já avisou, preparo psicológico para um divórcio contencioso, longo e sujo, porque esse FDP vai usar todo o truque baixo do livro para me fuder ainda mais. Um comentário sensato responde, segura as pontas, mana. Ele tá puto porque foi pego e agora tem que arcar com as consequências. Não deixe o que ele diz te afetar, o objetivo é te provocar. O cara age feito uma criança mimada. Corta da sua vida quem ficar do lado dele, porque são tão tóxicos quanto sua mãe e seu ex-ser mãe solo é difícil, mas proteja sua paz. Aí vem outro update mais tarde, isso viralizou no Twitter e quero responder algumas perguntas que chegaram aqui e lá. 1. Meus irmãos gêmeos puxaram o lado da doadora de óvulos, minha mãe, para quem não entendeu o termo. São a cara do meu tio e avô, 0 traços do meu pai. Mas também não parecem muito com meu ex. Meu filho mais velho é a cópia do ex, e minha filha tem o nariz e queixo dele. Minha mãe arrancou meu marido da minha vida antes mesmo de eu completar 16 anos. E o pior? Ela me obrigou a namorar ele só para disfarçar o caso deles. Quando descobri a traição, organizei a festa da vingança, mas nem imaginava o abismo de nojeira que ia encontrar. Meu ex, o arrombado do Carlos,
Vou chamar assim porque ele não merece anonimato, teve a cara de pau de dizer na terapia familiar, sua mãe me ensinou tudo sobre sexo quando eu tinha 17. Ela dizia que você nunca ia satisfazer um homem direito. Minha filha começou a chorar na hora. O terapeuta teve que interromper a sessão. Mas vamos aos fatos concretos. 1. O teste de DNA confirmou, meus irmãos gêmeos são filhos do Carlos. Eles têm 22 anos, exatamente a mesma idade do meu filho mais velho. A matemática não mente. 2. Minha doadora de óvulos, não chamo mais de mãe, admitiu em audiência que engravidou deliberadamente do Carlos enquanto ainda transava com meu pai, só por segurança. 3. O divórcio custou R$7.000 em honorários advocatícios. Valeu cada centavo quando o juiz deu custódia total para mim. A bomba final veio quando a líder da igreja antiga nos chamou para uma reunião. Ela mostrou registros de 2001. Minha doadora marcava sessões de aconselhamento com o Carlos todas as quartas, das 14 horas às 17 horas. No mesmo horário em que eu tinha aula de balé. Ela planejava cada detalhe. Você era só a desculpa perfeita, o Carlos admitiu na última sessão de terapia. Sua mãe dizia que se eu não te namorasse, ela contava para todo mundo que eu assediava ela. Minha filha de 20 anos vomitou no banheiro do consultório. Agora vem a virada que todo mundo vai compartilhar. Eles esperavam que eu me humilhasse pedindo reconciliação. Eu gravei todas as confissões e entreguei pro advogado. Minha doadora perdeu o direito de ver meus filhos e o Carlos está sendo investigado por abuso de menor, mesmo que ele fosse menor também na época. Ah, e o melhor? A casa que eles compraram juntos foi penhorada para pagar minha pensão. Karma é uma delícia. É isso. Bloqueei todos os números, deletei redes sociais e mudei de cidade. Meus filhos mais velhos não falam com nenhum dos dois até hoje. Os gêmeos fizeram terapia e hoje moram comigo. PS, o bebê nasceu com 3,8 kg, saudável. E sim, fiz exame de DNA só por desencargo. É 100% meu, finalmente algo que essa família não conseguiu estragar. Minha avó tá virando um capítulo à parte nessa novela. Com sinais de demência e senilidade aparecendo, ela ainda persegue a doadora e a chama de mulher horrível, algo que eu até acho justo. Mas as outras coisas que ela faz e fala só aumentam meu estresse. Prefiro nem entrar nesses detalhes. Minhas irmãs de 34 e 42 anos foram minhas anjas durante o parto. Meu ex sabia dos planos, mas respeitou minha decisão de só conhecer o bebê depois que eu estivesse recuperada. Ele concordou com tudo, pelo menos nisso. No dia do parto, minha irmã levou meus filhos para casa dela, enquanto a outra ficou comigo no hospital. Acontece que meu filho precisava de algo da escola e ligou pro meu ex, já que ele ainda estava na lista de quem podia buscar as crianças. Ele foi buscar o que era necessário e levou para casa da minha irmã. A doadora estava com ele, mas ele se recusou a deixá-la entrar, sabendo que eu não queria meus filhos perto dela. Ela, claro, não aceitou isso. Seguiu ele de carro até a loja e depois até a casa da minha irmã, onde fez um escândalo no jardim. Meu ex terminou com ela na hora, dizendo que ela era drama demais e que não valia mais a pena. Ela surtou completamente, atacou ele fisicamente e começou a destruir coisas no quintal da minha irmã. A polícia foi chamada, e a doadora foi presa por violência doméstica. Naquele momento, meu ex, minha irmã e eu tiramos medidas protetivas contra ela. A loucura estava fora de controle. Meu ex se mudou para um apartamento perto do trabalho dele. Minha filha decidiu não perdoá-lo e disse que não quer estar perto dele por enquanto. Já meu filho mais novo visita ele regularmente. Ele vai à casa do meu pai uma noite durante a semana e uma noite de fim de semana, quando eu levo os outros filhos e os gêmeos para jantar fora. Estamos usando um app de custódia para organizar tudo, e vamos revisar a questão da custódia em junho. Vou buscar custódia total até que ele prove que fez terapia e tratamento necessário. Eu ainda odeio meu ex pelo que ele fez comigo desde que eu era jovem, mas odeio muito mais a doadora pelo que ela fez com todos nós. Tenho alguma simpatia por ele e quero que ele fique bem pelo bem dos meus filhos. Sim, ele conheceu o bebê. Ele o viu na noite em que dei à luz. Também permiti que os sogros e irmãos dele o conhecessem. Os sogros e eu estamos fazendo planos para que as crianças mais novas passem tempo com eles também, já que eles podem visitar o recém-nascido. Meu ex tem visitas supervisionadas no momento, mas não é uma ordem judicial. Ele tá seguindo o que eu desejo enquanto faz terapia e reabilitação, e tem tempo regular com o filho de 5 anos. Ele vê o recém-nascido pelo menos uma vez por semana se vier com os pais. Ele já viu o bebê 6 vezes desde que eu dei à luz, 3 delas na minha presença. Estamos lentamente reconstruindo uma comunicação civilizada. Quanto ao divórcio, ele concordou com um divórcio consensual mediado, e vou ficar com metade de tudo, incluindo o negócio dele. Estou escolhendo vender minhas ações para um dos funcionários dele, que provavelmente vai se tornar sócio. Meu ex está feliz com isso, e eu fico feliz em me livrar completamente de qualquer laço com ele. Meu pai conseguiu vender minha casa antiga.
Nem chegou a ser listada, já que nosso corretor conhecia uma família interessada. Agora tô procurando casas a cerca de 45 minutos de distância do meu pai. Quanto à doadora, ela se escondeu. Depois que os gêmeos disseram categoricamente que nunca morariam com ela e que não queriam nada a ver com ela, especialmente depois que ela foi presa, ela começou a fazer chantagem emocional e a culpá-los. Agora ela tá contestando o divórcio do meu pai e só fala com ele através do advogado dela. Minha irmã de 38 anos teve um choque de realidade quando minha mãe ligou para ela e a repreendeu por 45 minutos por não pagar a fiança dela. Aparentemente, minha irmã tá enfrentando problemas de fertilidade. Eu não fazia ideia, já que não falo com ela. Ela tá estressada, ansiosa e se sentindo mal consigo mesma, e foi por isso que deixou a doadora manipulá-la. Ela não quis pagar a fiança porque ela e o parceiro estavam economizando para outro ciclo de fertilização in vitro. É isso. Seguindo em frente. Minha irmã finalmente acordou para a vida e percebeu que estava sendo feita de trouxa. A gente voltou a se falar aos poucos, e pelo menos nessa novela toda ela tá do meu lado. Até meu pai tá reconectando com ela, e fico feliz por ele. Ele merece ter a filha de volta. Falando em família, meu filho mais novo tem sido uma luz nesse caos todo. Meus outros filhos, meu pai e meus irmãos têm sido meu porto seguro. Tô tentando até entender o trauma do meu ex depois do que aquela doadora de óvulos fez com ele. Um dia chego lá sem raiva. Enfim, esse é o último capítulo dessa novela mexicana. Obrigada pelo apoio de vocês. Agora, os melhores comentários. Op, você tá lidando com tudo com uma dignidade que eu nunca teria nessa situação horrível. Sim, sorte que tenho gente boa ao meu redor. Que bagunça do caralho, hein? Concordo 100%. Toda essa situação é nojenta demais. Mas é isso, fechamos o livro aqui. Espero que meu bebê e toda a família estejam bem. Mudança total de assunto, porque a vida gosta de me testar. Meu namorado de 25 anos, eu tenho 29, confessou que estuprou uma mulher anos atrás. Aviso, se você é sensível a esse tipo de assunto, melhor parar de ler agora. O Jason, vamos chamar ele assim, sempre foi perfeito. O primeiro homem que realmente me escutava, que sabia dar conselhos sem julgar, meu porto seguro. Meus pais amam ele. Minhas irmãs idem. Até meus amigos caíram no conto do príncipe encantado. O único que não engoliu essa foi um amigo meu, relação 100% platônica, que disse que o Jason dava um arrepio nele. Acabei me afastando desse amigo porque, além de tudo, ele era um babaca egocêntrico. Achava que era só implicância dele. 2 dias atrás, estávamos conversando sobre nossas primeiras paixonites. Eu falei de um crush da faculdade que me magoou. Quando chegou a vez dele, não era uma história fofa. Era um terror. Ele chamou de um mal-entendido bobo. Falou que roubou uma calcinha dela como se fosse brincadeira. Disse que foi erro de bêbado quando descreveu esfregar nela e apalpar sem consentimento numa festa. E a cereja do bolo, ela estava bêbada e dormindo na cama dela. Ele entrou, tirou a roupa dela e fez o que fez. Na versão dele, nem foi sexo, foi um monstro agindo. Terminou com ela chorando, expulsando ele e nunca mais se falando. Ele chorou feito criança arrependida no final, admitiu que foi estupro mesmo, disse que isso fez ele querer ser melhor. Viu minha cara e perguntou se eu achava ele um monstro. Saí correndo. Nem peguei minhas coisas. Minha irmã me buscou e fui comprar itens básicos numa farmácia. Tô destruída. Não quero ver ele, ouvir a voz dele me daria um ataque de pânico. E no estilo Jason, me deu espaço, 0 mensagens. A ironia? O cara que era meu porto seguro é um criminoso que, se condenado, iria pra cadeia por anos. Não posso contar pra família porque iam me proibir de chegar perto dele. Tô desesperada. Algum conselho? Isso tem conserto? Comentários que doem. Ele confessou o estupro com lágrimas nos olhos e ainda perguntou se eu o achava um monstro. Saí correndo sem minhas coisas. 2 semanas depois, liguei pra ele e pedi que se entregasse à polícia. Sua resposta? Isso não traria justiça pra vítima. Desliguei sabendo que estava terminando com um criminoso. O Jason passou anos sendo meu porto seguro. Até o dia em que, bêbado, ele contou um erro de juventude, entrar no quarto de uma garota dormindo, tirar a roupa dela e fazer o que fez. Chorando, admitiu que foi estupro mesmo. Disse que isso fez querer ser melhor. Me viu branca e ainda perguntou, você me acha um monstro? Abandonei tudo na casa dele. Minha irmã me buscou enquanto eu comprava itens básicos na farmácia, tremendo. O pior? Ele me deu espaço, 0 mensagens, como se soubesse que eu estava processando se deveria denunciá-lo. Os comentários do Reddit foram unânimes. Ele não se entregou à polícia? Então o remorso é falso. 10 dias depois, liguei para ele. Queria conversar sobre consertar nosso relacionamento.
Quando exigi que ele assumisse o crime na delegacia, veio a desculpa: isso não ajudaria a vítima. A cereja do bolo? Disse que me amava enquanto eu arrumava minhas coisas. Cheguei no apartamento com minha irmã, ele havia sumido. Nem tentou contato depois. Alguns tentaram justificar: pessoas mudam. Mas a verdade? Estupradores raramente cometem só um crime. A vítima dele carrega o trauma para sempre. Eu carregarei o peso de ter amado um predador. A pior parte? Meu instinto já sabia. Nas primeiras semanas juntos, uma amiga brincou: o Jason é perfeito demais para ser verdade. Ela não fazia ideia do quão certo estava. O comentário mais votado resumiu: estupro não é erro. É tortura planejada que destrói vidas. Você escapou de virar estatística. E foi isso. Bloqueei em tudo. Terapia começou semana passada. PS, recebi mensagens pedindo dados dele. Jamais passarei. Monstros merecem cadeia, mas não serei eu quem colocará ele lá. A justiça falhou com aquela garota, não falhará comigo. Ela estava trocando mensagens com o cara que jurou matar a gente. Quando vi as conversas no Facebook, meu sangue gelou. Você ainda é a mulher da minha vida, ele escreveu. Minha esposa respondeu: nunca te esqueci. Eu segurei o celular com as mãos tremendo. 9 anos de casamento, 2 crianças, e ela estava marcando encontro com o monstro que quase a matou. O mesmo cara que, em 2014, quebrou 3 costelas dela e deixou uma cicatriz no pescoço. Dessa vez vai ser diferente, ela me disse enquanto arrumava a bolsa. O café ficava a 15 minutos da nossa casa. Cheguei 20 minutos antes e sentei no fundo. Quando os vi entrar, ele já estava passando a mão na cintura dela. Em 40 minutos, foram 3 beijos e ele mostrando fotos no celular, provavelmente das crianças. Ela riu quando ele pegou na mão dela. O mesmo riso nervoso que fazia quando eu perguntava sobre os hematomas antigos. Pulei da cadeira e gritei o nome dela. O café inteiro parou. Lembra quando ele te estrangulou até você desmaiar? Eu perguntei alto. Ela ficou branca. Ele levantou como se fosse me bater, igual em 2013, quando quebrou o nariz do último namorado dela. O gerente chamou a polícia. Ela saiu chorando, no carro dele. Na manhã seguinte, encontrei a aliança dela em cima da mesa da cozinha. Do lado, um bilhete: ele mudou. Você nunca entendeu nossa conexão. 3 dias depois, recebi a papelada do divórcio. Ela pediu pensão completa e direito de visitas pro novo namorado. O advogado mostrou o histórico criminal dele: 11 ocorrências, 2 por violência doméstica. Temos chance de ficar com as crianças, ele disse. Mas quando o juiz viu que ela estava grávida, 2 dela, o processo virou pó. A última vez que vi meu filho, ele estava usando uma camiseta escrita: o papai novo é melhor. Ela postou foto dos 2 na nossa cama de casal. Com a mesma colcha que escolhemos juntos. O comentário mais curtido no Reddit foi: bloqueia tudo e some. Ela voltará quando ele quebrar o maxilar dela. Aí não abra a porta. Fiz exatamente isso. Mudei de cidade, deletei redes sociais, troquei de número. Ontem, 11 meses depois, um e-mail da irmã dela: ele bateu nela de novo. Ela perdeu o bebê. Quer seu número para pedir ajuda. Deletado sem responder. É isso. O abusador ganhou. E eu? Sobrevivi. O Paulo me amarrou na cama enquanto eu estava bêbada e inconsciente. Ele mesmo me contou isso hoje, 5 anos depois. Eu passei todos esses anos culpando o homem errado. Há 5 anos, quando eu tinha 23, trabalhava numa empresa de treinamentos. O Mark foi contratado na mesma época, e ficamos muito próximos. Éramos como irmãos, o departamento inteiro zoava que a gente devia namorar, mas deixamos claro que era apenas amizade. Quando conheci o Paulo, ele tinha 29 anos e começamos a namorar. No começo, ele e o Mark se davam bem, mas depois de alguns meses, o Paulo começou a surtar se eu falava que ia jantar com o Mark. Mesmo quando ele estava trabalhando. No meu aniversário de 24 anos, decidi fazer uma festa no meu apartamento. O Paulo deu para trás de me ajudar, e o Mark apareceu para salvar, bancando a maior parte do álcool. A festa rolou, e o Paulo apareceu uma hora depois de todo mundo já estar lá. Depois de umas horas, só ficaram alguns bêbados dormindo na sala, e eu, o Mark e o Paulo. O Mark insistiu para eu ir dormir porque era meu aniversário e eu já estava bem bêbada. Ele e o Paulo ficariam limpando. O Paulo me ajudou a chegar no quarto. Eu estava muito louca. Ele me colocou na cama, de lado, virada para a parede, e saiu. Eu apaguei rápido. Do nada, lembro de uma música alta tocando no quarto e de me sentir completamente amarrada. Ainda estava bêbada, mas quando tentei me mexer, senti que estava presa na cama e alguém em cima de mim.
Tava de bruços, com uma mão na minha nuca me empurrando contra o travesseiro, não conseguia ver nada. Senti a pessoa tentando puxar meu pijama e enfiando a mão em mim. Do nada, alguém começou a bater na porta até que ouvi um estrondo. Eram as vozes do Mark e do Paulo brigando. A pressão saiu da minha cabeça, e vi um deles puxando o outro, mas no escuro não dava para saber quem era quem. Só ouvi gritaria e barulho de coisa quebrando. Minutos depois, o Paulo voltou no quarto, me soltou e só me abraçou, falando que o Mark tinha tentado me estuprar. Queria fazer um BO, mas o Paulo me convenceu a não fazer porque ele chegou a tempo e nada aconteceu. Deveria ter sido uma bandeira vermelha gigante, mas na hora só senti alívio por ter sido salva. Tirei uns dias de folga, bloqueei o Mark em tudo, mas não antes dele me mandar mensagem dizendo que o Paulo que tinha me atacado e que ele tinha me salvado. Não acreditei nele porque foi o Paulo que me soltou. Se fosse ele o culpado, por que faria isso? Além do mais, a gente tava namorando, não fazia sentido. Achei que o Mark tinha surtado ou algo assim. Acabei saindo da empresa antes de voltar das férias porque já estava pensando em mudar de carreira mesmo. Decidi que aquilo era um sinal e tentei fugir de tudo. Fiquei com o Paulo mais uns 6 meses até descobrir que ele estava me traindo com uma mulher do trabalho dele. De novo, bandeira vermelha que ignorei porque estava tentando enterrar o que tinha acontecido. A vida seguiu. Me adaptei no novo trabalho, evitei fazer amizade com colegas e nunca mais tive um amigo homem próximo. De vez em quando, via o Mark no mercado ou pela cidade, a gente morava perto e nenhum de nós tinha se mudado. Ele sempre mantinha distância, então nunca senti necessidade de sair do bairro. E pensei que tinha superado tudo, até algumas horas atrás, quando recebi uma notificação de mensagem do Paulo. Estranhei, porque ele estava bloqueado. O cara criou uma conta nova. Mas abri por curiosidade. Não vou compartilhar a mensagem inteira porque tem detalhes muito pessoais, mas vou direto ao que importa. Segundo ele, o Paulo é alcoólatra faz anos. Já era na época que a gente namorava, sempre estava bebendo ou inventando desculpa para beber. Foi demitido por aparecer bêbado no trabalho e tentar enfiar a língua goela abaixo da recepcionista no saguão, às 9 da manhã. Tá no ar por ordem judicial e, como parte da recuperação, tentando fazer as pazes com quem ele ferrou por causa do vício. E finalmente, o Mark nunca tentou me estuprar. Foi ele. O Paulo tinha ciúmes da minha amizade com o Mark e viu a chance de tirar ele do caminho porque eu era fácil de manipular. Palavras dele. Não vou mentir, vomitei depois de ler tudo. Ele descreveu cada detalhe com uma precisão que me deixou enjoada. Desde como ele tinha amarrado a cama antes de eu dormir, quando viu quão bêbado eu tava, até como ele bateu no Mark e ameaçou matá-lo se ele fosse pra polícia. Sei que não é a reação mais saudável, mas estou aqui bebendo desde que a mensagem chegou, tentando decidir o que fazer. Sei que preciso ligar para minha terapeuta, mas não consigo parar de pensar no Mark e em como ele deve ter se sentido traído por tudo isso. Até desbloqueei ele em todas as redes sociais. É isso. Tô destruída. Ele nunca me bloqueou, então os perfis dele apareceram rapidinho quando eu desbloqueei. E tô aqui tentando decidir se devo mandar uma mensagem para ele ou não. Sei que, logicamente, o Paulo deveria ser o cara a entrar em contato com ele como parte do processo do AA, mas também tenho quase certeza que o Mark bloqueou o Paulo, já que ele mencionou não conseguir encontrá-lo nas redes sociais. Mas também pode ser que o Paulo nem lembre o sobrenome do Mark, então deve ser difícil achá-lo. Então, acho que minha dúvida é: devo mandar mensagem para o Mark? O que eu diria? Desculpa não ter acreditado em você quando disse que não tentou me estuprar? Pequena atualização, uma amiga próxima atendeu minha ligação e tá vindo passar a noite aqui comigo para eu ter um ombro para chorar. Porque eu só queria chorar muito agora. Vou deixar o Mark em paz por enquanto organizo meus pensamentos, mas provavelmente vou mandar uma mensagem para ele em alguns dias, depois de falar com minha terapeuta. Coloquei o vinho de volta na geladeira. Não tá ajudando agora. E não quero tomar uma decisão errada e mandar mensagem pro Mark só por impulso de bêbada. E agora, vamos aos comentários mais curtidos. Um usuário diz: sim, você deveria mandar mensagem para ele, porque isso deve ser uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Se ele entrou para tentar impedir o Paulo e acabou sendo visto como vilão, quando na verdade era o mocinho, isso é um soco no estômago. E nunca ter sido acreditado sobre isso é uma dor constante que nunca vai embora de verdade. Boa sorte. Esse Paulo, hein? Que bom que ele não faz mais parte da sua vida. Uau! Oi, foi bom receber sua mensagem. Não vou mentir, foi um choque ver seu nome aparecer depois de tanto tempo. E sim, foi difícil carregar essa culpa que não era minha por todos esses anos. Mas também não vou dizer que não ajuda a saber que você finalmente descobriu a verdade. Obrigado pelo print da confissão do Paulo. Vou pensar sobre o que fazer com isso. Quanto a nós, não sei se temos muito o que conversar além disso.
Talvez um dia, mas não agora. Kui disse. Jenny estava ao meu lado quando li a resposta e perguntou o que ele tinha dito. Eu só mostrei o celular para ela e ela deu um suspiro profundo. Pelo menos ele respondeu, ela disse. Isso já é alguma coisa. Ela estava certa. Não era o fechamento perfeito que eu esperava, mas era algo. E talvez fosse tudo que eu merecia nesse momento. O Marcos teve a gentileza de responder, mesmo depois de tudo, e isso já era mais do que eu poderia pedir. Enquanto isso, o Paulo continua sendo Paulo. Ele não respondeu mais nenhuma mensagem minha desde aquela primeira confissão, e eu não espero que ele o faça. Se ele está tentando reconstruir sua vida, espero que ele esteja fazendo isso longe de qualquer outra pessoa que ele possa machucar. E quanto a mim? Bem, estou tentando seguir em frente. A terapia tem ajudado, assim como o apoio da Jenny e de outros amigos que ficaram ao meu lado durante todo esse processo. Ainda tenho meus dias ruins, mas estou aprendendo a lidar com eles de uma maneira mais saudável. E foi assim que tudo acabou. Ou pelo menos, foi assim que essa parte da minha vida acabou. Agora é hora de seguir em frente e tentar construir algo melhor a partir de tudo isso. Queria que você tivesse me ouvido naquela época, mas fico feliz que saiba a verdade. Achei que fosse só isso, mas os 3 pontinhos continuaram. Ele ainda estava digitando quando mandou fotos também. Eram bem gráficas, e a história do Paulo de que ele tinha surrado Marcos tinha prova documental mesmo, nas fotos. Marcos explicou que fez um BO no dia depois do meu aniversário, mas a polícia avisou para ele não acusar o Paulo de me estuprar, considerando a situação e a mensagem de nunca mais fala comigo que eu mandei quando ele tentou se explicar. Nada aconteceu com o BO dele, e ele nem sabia por quê. Nem eu, mas ele ia tentar de novo hoje. O Marcos ainda é a mesma pessoa que eu lembrava. E mesmo que eu esperasse que ele guardasse rancor, ele só falou que estava feliz que eu finalmente sabia a verdade. A gente trocou um papo raso pelo chat, mas nada perto do que a gente conversava antes. Ele tá noivo de uma mina que namora há uns 2 anos. Ele nunca tinha contado nada disso pra ela até meu nome aparecer na notificação dele, e ela perguntou quem eu era. Pra quem tava preocupado que meus amigos tivessem sujado o nome dele, aparentemente ele nunca ouviu nada. Ele ainda trabalha na mesma empresa que a gente, agora no time de marketing. Pelo menos, não ter feito um BO ou um escândalo no trabalho ajudou ele nisso. Perguntei se a gente podia manter contato, mesmo que fosse só um oi de vez em quando. Ele disse que achava que seria tranquilo, mesmo estando bem mais ocupado agora entre o trabalho e os preparativos do casamento dele. Pensei que ia acabar por aí, mas algumas horas atrás ele me mandou mensagem avisando que tinha refeito o BO com as mensagens que eu tinha enviado para ele. Ele perguntou se eu estaria disposta a tomar um café com ele, a noiva dele, Into, e uma amiga minha, se eu me sentisse mais confortável assim. Não sei se é uma ideia tão boa, mas mandei uma mensagem para Jenny para ver o que ela achava e se ela topava ir junto. Ela disse que a decisão é minha, mas que ela estaria comigo de qualquer forma. Então é isso, atualização para quem perguntou. E essa foi a última atualização que recebemos do OP. Agora só nos resta especular se o Paulo acabou indo para cadeia, como merece. Mas como eu disse, nunca recebemos mais nenhuma atualização. Então fico imaginando se o Paulo e o OP foram para a justiça junto com o Marcos, sei lá, se o Paulo foi preso ou o que aconteceu, mas não sabemos. O que vocês acham? Agora, mudando completamente de assunto, tô exagerando? Um menininho fica entrando na minha casa. Eu moro no interior, perto de uma estrada principal e numa rua rural. Minha propriedade é a mais próxima da estrada, mas conforme você segue adiante, tem alguns vizinhos. A gente mora num sítio de 40 acres, numa casinha de fazenda onde vivo com meu marido e nossos cachorros, além de alguns animais lá fora. Não temos filhos. A vida aqui é calma e tranquila. No entanto, já aconteceu 2 vezes de uma criança que mora a uns 500 metros daqui entrar na minha casa sem ser convidada. Na primeira vez, eu estava sozinho em casa, tinha acabado de tomar banho e estava pintando as unhas enquanto assistia uma série na minha sala de maquiagem. Do nada, vejo uma sombra pequena. Parecia uma criança de idade pré-escolar, que abriu o portão do meu quintal e entrou pela porta da frente. Eu não fazia ideia de quem era, então liguei pro meu marido no FaceTime para ver se ele sabia. Mas quando conferimos as câmeras, não tinha carro nem adulto por perto. Eu estava de calcinha, com a porta fechada, e totalmente em pânico. Como eu disse, moro no interior, e como os vizinhos são todos longe, eu não tinha a menor ideia de quem era essa criança ou de onde ela tinha vindo. Coloquei uma calça e fui para a sala. E lá estava o menino, correndo pela sala e pela cozinha, brincando com os meus cachorros como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tentei acalmá-lo e perguntei o nome dele e onde estavam os pais dele. Nada. Ele me ignorou e continuou brincando. Depois de alguns minutos, acho que ele ficou entediado, abriu a porta, saiu pelo portão e correu pro fundo da casa. Eu perdi ele de vista e fiquei olhando para a estrada principal para tentar descobrir de onde ele tinha vindo.
Finalmente, vi uma garota se aproximando do lado da casa do vizinho, e ela gritou: "Cadê ele?" Eu disse que não fazia ideia, mas que tinha visto ele ir pro fundo da casa e que ela podia ir procurar. Ela parecia irritada, mas acho que conseguiu pegá-lo em algum momento e o levou de volta para a casa do vizinho. Naquela hora, eu estava muito chateada e gritei: "Mantenha essa criança longe da minha propriedade e fora da minha casa." Ela só gritou desculpa por cima do ombro. Ninguém nunca voltou para se desculpar. Meu marido acabou indo até a família para perguntar o que tinha acontecido, e disseram que estavam descarregando as compras e o menino tinha conseguido fugir. Como eles não perceberam isso até muito depois, eu não sei. Um ano depois, o menino ainda é bem novinho, e recebo uma ligação do meu marido enquanto estávamos no trabalho. Ele me diz que tem um menino na nossa casa e que ele entrou pelo portão dos cachorros. Imediatamente, perguntei se era o mesmo de antes. Ele disse que tinha visto nas câmeras, mas não tinha certeza. Ele me contou que, antes de me ligar, já tinha chamado a polícia e que eles estavam a caminho. As imagens mostram um menino abrindo o portão fechado do quintal e indo até a porta da frente. Os cachorros estão latindo para ele no quintal. Ele tenta abrir a porta da frente, vê que está trancada, bate e fica parado pensando. Depois, ele rasteja pelo portão dos cachorros. Nossos cachorros podem entrar e sair da casa quando quiserem, já que o quintal é cercado. Mas acho que o menino pensou que ele podia fazer o mesmo. Ele entra, abre o portão dos cachorros para garantir que eles possam entrar também, tira os sapatos, pula no sofá e brinca com os cachorros. Depois disso, ele liga a TV, vai até a geladeira, pega uns picolés e come uma laranja da nossa fruteira. Ele fica na nossa casa sem supervisão por uns 15 minutos até a polícia chegar e tirá-lo de lá. Ele saiu rastejando pelo portão dos cachorros. Os policiais perguntam o nome dele e onde estão os pais. Ele responde. Eles dizem que ele não pode fazer isso, que aquela não é a casa dele. Alguns minutos depois, um carro entra na minha garagem. São os pais. A polícia conversa com eles por um tempo e todos vão embora. Meu marido tinha saído do trabalho para voltar para casa, mas quando chegou, todo mundo já tinha ido. A polícia basicamente disse que era só uma criança sendo criança. Meu marido então foi até os vizinhos e falou para os pais cuidarem do filho. Fiquei chateada porque ele não esperou eu chegar para conversar com eles. Ele sabia o quanto eu estava irritada. O pai se desculpou e disse que o menino estava de castigo e tinha escapado pela janela do quarto, que estava aberta. Aparentemente, ele gosta de brincar com os meus cachorros. O pai pediu para o menino se desculpar com o meu marido, e na mesma hora o menino cuspiu no pai. Uma semana depois, meu marido recebeu uma ligação dos pais perguntando se, por acaso, o menino estava na nossa casa de novo, porque eles não conseguiam encontrá-lo. Nós dois estávamos no trabalho e não vimos ele em nenhuma das câmeras. Nesse ponto, eu já tinha me acalmado um pouco. Mas toda vez que penso nisso, fico irritada de novo. Um moleque de 8 anos arrombou minha porta dos fundos enquanto eu estava nua no banho. Quando saí do chuveiro, ele estava na minha cozinha abrindo a geladeira. "Posso pegar um suco?" ele perguntou como se fosse normal. Meu coração quase parou, e os pais dele só apareceram 40 minutos depois, quando a polícia já estava aqui. A família do lado é um caso perdido. O menino, vamos chamar de Lucas, já invadiu minha propriedade 4 vezes em 2 meses. Na última, ele escalou o muro de 2 metros e entrou pela janela do banheiro que estava entreaberta. Meus cachorros nem latiram, já estão acostumados com ele. Ontem foi o cúmulo. Cheguei do trabalho e encontrei Lucas sentado no meu sofá, assistindo Netflix e comendo meu sorvete. "Sua mãe sabe que você está aqui?" perguntei. Ele só encolheu os ombros, ela tá ocupada com os cavalos. Quando liguei para os pais, a mãe respondeu: "Ah, ele adora sua casa, é mais limpa que a nossa." O pior veio quando conferi as câmeras de segurança. Lucas passou 25 minutos sozinho na minha casa antes que eu chegasse. Revirou meus documentos, mexeu no computador do meu marido e até deu banho em um dos meus cachorros. Tudo filmado em 4K. Fiz o BO e o policial soltou a pérola, mas criança faz isso mesmo, minha filha. Até que mostrei o vídeo dele fuçando no meu armário de remédios. Aí o tom mudou. Isso aqui é invasão de propriedade qualificada. Os vizinhos? Continuam negligentes. Na semana passada, Lucas sumiu por 3 horas e eles só foram procurar quando começou a escurecer. O pai veio aqui bêbado, cambaleando. "Você viu meu pirralho?" Nem precisou entrar, Lucas estava no telhado da minha garagem. Instalei 7 trancas novas, sensores de movimento e até uma cerca elétrica, leve, só para assustar. Resultado? Ontem à noite o alarme disparou. Era Lucas pulando o muro com uma escada que roubou da minha oficina. Dessa vez, filmamos tudo e mandamos direto pro conselho tutelar. A mãe veio reclamar hoje cedo: "Vocês estão traumatizando meu filho com essas câmeras." Sem palavras.
Só mostrei o vídeo dele tentando arrombar meu cofre com uma chave de fenda. Ela empalideceu e saiu correndo. Detalhe que ninguém comenta, enquanto isso, os pitus deles continuam soltos. Mês passado atacaram novamente, dessa vez meu Senauzer quase morreu. A conta do veterinário? R$800, eles se recusaram a pagar, seus cachorros provocaram os nossos. Agora a cereja do bolo, descobri que os pais de Lucas têm 5 BOs por maus tratos a animais. Os cavalos magrelos que invadem meu pasto? Passam fome no cercado deles. Denunciei tudo, mas aqui no interior as coisas são lentas. Enquanto isso, minha rotina virou um pesadelo. Antes de sair do banho, checo as câmeras. Antes de dormir, verifico todas as janelas. Comprei um spray de pimenta e deixei na cabeceira. Não para os pitus, para o Lucas. O mais bizarro? Ele não é mal intencionado. Apenas uma criança criada por animais, literalmente. Na última invasão, deixou uma carta: quero morar com vocês. Prometo ajudar com os cachorros. Rasguei na frente dele. Cruel? Talvez. Mas já cansei de ser a babá não remunerada desse circo. Update de hoje, Lucas apareceu com a mochila escolar, dizendo que os pais brigaram e ele precisava passar a noite aqui. Chamei a polícia imediatamente. Dessa vez, os pais foram autuados por abandono de incapaz. O menino chorou muito, não por medo, mas porque queria mesmo ficar na minha casa. É isso. Amanhã instalo o arame farpado. E sim, vou processar os pais pelos danos materiais e psicológicos. Porque no ritmo que vai, uma hora esse menino vai se machucar feio aqui, e adivinha quem vão culpar? O garoto apareceu pelado da cintura para cima, só de cueca e botas de lama, batendo na minha porta pedindo para entrar. Liguei pra polícia na hora, mas eles demoraram 35 minutos para chegar aqui. Enquanto isso, o moleque invadiu meus galpões, roubou 2 bolas de beisebol e ainda teve a cara de pau de perguntar se podia ficar com uma quando os PM chegaram. Disse não na lata. Essa foi a terceira invasão. A primeira vez, Lucas apareceu com uma mochila escolar, dizendo que os pais brigaram e ele precisava passar a noite aqui. Chamei a polícia. Os pais foram autuados por abandono de incapaz. O menino chorou muito, não por medo, mas porque queria mesmo ficar na minha casa. Rasguei uma carta dele na frente dele: quero morar com vocês. Prometo ajudar com os cachorros. Cruel? Talvez. Mas já cansei de ser a babá não remunerada desse circo. Os pais de Lucas têm 5 BOs por maus tratos a animais. Os cavalos magrelos que invadem meu pasto? Passam fome no cercado deles. Denunciei tudo, mas aqui no interior as coisas são lentas. Enquanto isso, minha rotina virou um pesadelo. Antes de sair do banho, checo as câmeras. Antes de dormir, verifico todas as janelas. Comprei um spray de pimenta e deixei na cabeceira. Não para os pitus, para o Lucas. O mais bizarro? Ele não é mal intencionado. Apenas uma criança criada por animais, literalmente. Na última invasão, deixou uma carta: quero morar com vocês. Prometo ajudar com os cachorros. Rasguei na frente dele. Cruel? Talvez. Mas já cansei de ser a babá não remunerada desse circo. Update de hoje, Lucas apareceu com a mochila escolar, dizendo que os pais brigaram e ele precisava passar a noite aqui. Chamei a polícia imediatamente. Dessa vez, os pais foram autuados por abandono de incapaz. O menino chorou muito, não por medo, mas porque queria mesmo ficar na minha casa. É isso. Amanhã instalo o arame farpado. E sim, vou processar os pais pelos danos materiais e psicológicos. Porque no ritmo que vai, uma hora esse menino vai se machucar feio aqui, e adivinha quem vão culpar? Ah, e sobre o lança-chamas que tanto zoaram meu marido. Calma, gente. Não é um negócio de guerra não. É só um maçarico a gás que a gente usa para acender a lareira. A gente chama de lança-chamas por brincadeira, mas quando pesquisei no Google, vi que os de verdade são bem hardcore. Enfim, a gente tava cortando feno e apareceu uma aranha-lobo gigante com filhotes nas costas na porta de casa. Meu marido usou o maçarico para não esmagar e espalhar os filhotes por todo lado. Prefiro 1000 vezes elas longe de casa, mas não é como se a gente saísse por aí queimando bichos por esporte. O maçarico fica guardado dentro de casa, obviamente não é um brinquedo para criança. Agora, os melhores comentários que recebi. Um advogado disse como profissional, pai e amante de animais, isso é um desastre em câmera lenta. Esses vizinhos são irresponsáveis com os filhos e com os bichos. E é verdade. A menos que a gente gaste uma fortuna em cercas altas e portões blindados, não vejo solução. Outro sugeriu chamar o controle de zoonose se os animais deles estiverem desnutridos, e mandar a conta pelos bichos que os cachorros mataram. Essa gente só aprende quando o bolso dói, disseram. E concordo plenamente.
Bom, depois disso tudo, fiquei 9 meses sem atualizar. Mas agora voltou a merda. O mesmo moleque, 1 ano mais velho, apareceu de novo em casa. Lembrando que a gente mora num sítio de 40 hectares, e a casa dele fica a mais de 500 metros daqui. Zero relação com essa família, além das invasões constantes. Meu marido recebeu o alerta das câmeras, pessoa detectada, nenhum veículo, e adivinha? Era o Pestinha de novo. Me ligou na hora para avisar. E aí, o que mais esse desgraçado aprontou? Isso fica pro próximo capítulo. Olhei pela janela e dessa vez o moleque tava pelado da cintura para cima, só de cueca e botas de lama. Liguei pra polícia na hora. Demoraram uns 35 minutos para chegar aqui, e olha que moro no meio do nada, num sítio de 40 hectares. Enquanto isso, o pivete ficou brincando com meus animais, invadiu os galpões abertos e correu para todo lado. Meus gansos e peru, que são bravos e atacam mesmo, pelo menos assustaram ele o suficiente para não chegar perto. Fiquei de olho de dentro de casa para garantir que ele não ia correr para a estrada, que fica logo ali. O desgraçado ainda olhou pelas janelas, me viu dentro de casa e começou a bater, pedindo para entrar. Eu obviamente ignorei. Ele tentou abrir a porta trancada por uns 2 minutos. Quando a polícia chegou, o garoto ficou murmurando respostas sem nexo. Na hora de colocar ele na viatura, percebi que ele tinha roubado 2 bolas de beisebol da nossa oficina. Os PMs viram também e pediram para ele devolver. O moleque ainda teve a cara de pau de perguntar se podia ficar com uma. Falei não na lata e o policial explicou que não pode sair invadindo casa dos outros e roubando coisas. Aproveitei para contar que essa não era a primeira vez, lembrei que ele já invadiu minha casa quando eu estava sozinha e quando meu marido e eu estávamos trabalhando. Deixei bem claro minha frustração. Os policiais levaram ele para casa e depois voltaram para me explicar que parece ser só um moleque desobediente mesmo. Aparentemente, ele pediu para a avó sair, ela disse não, e ele veio mesmo assim. O pior? A avó e a mãe estavam em casa e ninguém percebeu que o garoto tinha sumido por mais de 35 minutos, sem contar o tempo que ele levou para chegar aqui. O PM ainda teve a audácia de dizer não tem muito o que fazer, só continue nos chamando se acontecer de novo. Liguei de novo pro conselho tutelar e deixei claro que isso já tinha acontecido antes. Disse que tô preocupada com a segurança do menino, dos meus animais e da minha propriedade. Esse pirralho continua totalmente sem supervisão. Meu marido e eu não temos filhos e passamos a maior parte do tempo fora, não quero ser responsável por essa criança. Os vizinhos devem achar que somos os chatos da história, mas o garoto não respeita nosso espaço nem nossa privacidade. Até o policial admitiu que falou para a mãe e a avó que esse comportamento pode evoluir para algo mais perigoso. Mas os pais nunca vieram se explicar, pedir desculpas ou pelo menos dar um telefone de contato. Tô exagerando? Alguma sugestão? Olha o que o povo nos comentários falou, você não tá errada. Eu jamais pisaria na propriedade deles, não sabe o tipo de gente que são. Já tão negligenciando o filho, não se arrisque indo lá. Você fez sua parte, continue chamando a polícia. Nem perde tempo com o conselho tutelar, não vão fazer nada. Respondi que já pensei em levar o garoto de volta pessoalmente, mas não me sinto segura, nas 2 vezes eu estava sozinha em casa e não faço ideia de quem tá na casa deles. Outro comentário, não tá exagerando. Continue chamando polícia e conselho tutelar sempre que ele aparecer. Essa família é um caso perdido. E alguém completou, exato. Toda vez que ele aparecer, chame a polícia e deixe que eles lidem com isso. Crie um histórico. Não adianta ficar insistindo com o conselho tutelar, a polícia já vai repassar para eles. Na próxima, enfatize que seus animais não são todos dóceis e que a criança pode se machucar. Talvez os pais só se toquem quando acontecer uma desgraça. Sei que crianças neurodivergentes podem ter esse comportamento de fugir, mas os pais precisam colocar um AirTag nele, seja em pulseira ou no tênis. Que situação estressante! E não adianta tentar conversar pessoalmente com eles. Pais normais já teriam vindo pedir desculpas. Claramente não são pessoas razoáveis. Respondi que vou continuar chamando a polícia. Se desde o início os pais tivessem dado um contato ou assumido responsabilidade, talvez dava para resolver no diálogo. Mas como nunca demonstraram interesse, só me resta acionar as autoridades. Mais um comentário sensato. Entendo que chamar o conselho tutelar parece drástico, mas é necessário. Essa criança claramente não tem uma estrutura familiar que consiga lidar com o comportamento dele. Pode escalar para algo pior e alguém vai se machucar. Continue documentando tudo e reforçando sua segurança. Sinto muito por essa situação. E por fim, muita gente acha que conselho tutelar é para punir os pais, mas o foco é o bem-estar da criança. Não hesite. Cabe a eles avaliarem se a criança está segura, não a você. E completei dizendo que foi exatamente o que a atendente do conselho tutelar me disse. É isso.
Não tô tentando prejudicar essa família de jeito nenhum, mas o conselho tutelar precisa saber da situação. Outra pessoa comentou: centenas de pessoas te disseram para registrar a criança por invasão no seu último post. Por que você ainda não fez isso? É basicamente a única opção que você tem agora. E o OP respondeu: a polícia me disse que, por ele ser menor de idade, eu não posso registrar queixa. Eles se recusam a processar os pais também e classificaram minha chamada como uma verificação de bem-estar. Outro comentário: se isso tá acontecendo durante o dia, por que ele não tá na escola? A menos que seja verão ou fim de semana. Parece um caso de negligência, já que eles nem sabem que ele tá desaparecido. Continue chamando a polícia e faça uma denúncia ao conselho tutelar. Além disso, documente cada vez que ele entra na sua propriedade sem permissão, invasão, arrombamento, etc. Guarde cópias dos vídeos. Vale a pena consultar um advogado para ver se eles podem enviar uma carta confirmando que a criança ou qualquer outro membro da família não tem permissão para entrar na sua propriedade. E talvez outras coisas que a gente ainda não pensou aqui. Também pode ser interessante entrar em contato com a escola local e, se ele está invadindo durante o horário escolar, avisar que isso está acontecendo. Será que ele está sendo educado em casa ou nunca foi matriculado? Eles podem enviar um assistente social para investigar se não conhecem a família. Meu namorado colou minha foto íntima no mural de troféus sexuais no porão dos amigos. Quando confrontei, ele soltou: qual o problema? Você é gostosa mesmo. Desliguei na cara. 2 anos de relacionamento pro lixo. Tudo começou quando a irmã dos amigos dele me mostrou o que eles chamam de Hall da Fama. Um porão inteiro dedicado a fotos de mulheres que eles transaram. Meu corpo estava lá, exposto como um troféu de caça. Detalhe que destrói: eles tinham um sistema de pontos. Quanto mais explícita a foto, mais pontos valia. A minha? Era a que dava mais pontos no mural do meu ex-namorado. Uma imagem que eu mandei só pra ele, com minha tatuagem visível na coxa. Quando liguei pra ele, o cara passou por 3 fases de mentira: 1. Não existe mural nenhum. 2. Tem mural mas sua foto não tá lá. 3. É outra mulher, só disse que era você, até que eu gritei: eu vi a minha tatuagem, seu lixo. Aí veio o choro. O arrependimento de bandido pego no flagra. E por fim, a gota d'água: você é gostosa mesmo, qual o problema? O problema, seu verme, é que você compartilhou meu corpo sem consentimento, deixou esses predadores terem acesso à minha intimidade, transformou nosso relacionamento numa piada entre amigos. Agora vem a parte que dói: eu sabia que esses amigos eram lixo. 2 irmãos ricos que não trabalham, só fumam maconha e colecionam mulheres. Meu namorado sempre ficou neutro quando me desrespeitavam. Eu ignorava porque ele era perfeito o resto do tempo. Perfeito até mostrar quem realmente era. Um colecionador de troféus sexuais. Pior? Eles fazem isso há anos. Quantas mulheres tiveram suas fotos expostas nesse porão nojento? Quantas sabem que estão nesse jogo de pontos? Estou tentando reunir provas antes que destruam tudo. A irmã deles está me ajudando, mas tenho medo que já tenham apagado as evidências. Meu plano é processar até o talo. E sobre minha família conservadora? Nem sabem da tatuagem. Imagina que meu corpo tá exposto num mural de predadores. Não consigo nem pensar em contar. Os comentários do Reddit foram unânimes: processa imediatamente. Isso é crime gravíssimo. Bloqueia todos e nunca mais olhe para trás. E a irmã desses animais? Eles não respeitam nem a própria família? Isso me fez perceber o óbvio: se tratam a própria irmã como lixo, imagina uma namorada. Terminei. Bloqueei. Agora é guerra jurídica. E nunca, em nenhuma hipótese, vou perdoar essa traição. Ele chegou no meu apartamento e começou a gritar: você é um lixo, sua vadia. Eu simplesmente olhei para ele e disse: tá bom, acabou. No dia seguinte, ele estava chorando e jurando que ia mudar. Aceitei de volta. Pior erro da minha vida. 2 meses depois, voltei para atualizar. Primeiro, contei para minha família. Minha mãe me abraçou e chorou comigo, mas meu pai, ele disse que eu era nojenta. Eu ouvi isso através da minha mãe, que me fez jurar segredo. Desde então, minha relação com ele é praticamente zero. O resto da família me apoia, com algumas exceções. Fui à polícia, mas até agora só dei um depoimento choroso. Eles nem entraram em contato com meu ex. Sim, meu ex, conversamos uma vez depois de tudo. Ele chorou, xingou, disse que eu estava desistindo dele. E então veio o golpe final: ele confessou que minha foto explícita perdeu pontos entre ele e os amigos por causa de algumas estrias leves que tenho no peito. Isso me derrubou. A irmã dele, que me contou tudo no início, se fechou e se recusou a me ajudar mais. Não sei se a parede ainda está lá. Não sei se minhas fotos estão online. Faço buscas reversas de imagem constantemente por paranoia. Mas nem tudo foi ruim.
Minha mãe adorou minha tatuagem e quer fazer uma também. Vamos fazer combinando quando o mundo voltar ao normal. E eu finalmente vi meu ex pelo que ele realmente é. Agora posso seguir em frente. Um homem abusivo pode mudar? Há 7 meses, perguntei isso aqui. Não ouvi os conselhos e paguei as consequências. Aceitei ele de volta com a condição de tentarmos um relacionamento à distância enquanto eu estudava no exterior. Até que notei uma pequena mudança nele, mas quem estragava tudo eram minhas inseguranças por causa do passado. Ele continuava com joguinhos mentais, ameaças de ficar com outras, terminando comigo a cada 5 minutos. Em janeiro, sugeriu vir morar comigo no último mês da minha viagem. Aceitei e paguei tudo. Parecia perfeito até ele virar um monstro verbal na frente dos meus amigos. Agora, finalmente, entendi, ele nunca vai mudar. E eu finalmente decidi seguir em frente. É isso. Minha esposa me jogou na cama e começou a me estrangular. Quando consegui arranhar seu rosto para me soltar, ela passou a mão nas minhas costas e perguntou se eu estava bem. Em 10 minutos, as malas estavam prontas. Ninguém vai acreditar em você, ela cuspiu antes de ir embora, mostrando as marcas no rosto. Eu só tinha um hematoma que nem havia notado. Os paramédicos confirmaram, era tentativa de homicídio. Ela foi presa no aeroporto tentando fugir para a Alemanha, mas soltaram a desgraçada no mesmo dia. Consegui uma ordem de restrição, mas nossa audiência de renovação está marcada para daqui 3 semanas. Descobri que minha melhor amiga está saindo com ela. Quero ser neutra, a traidora disse, enquanto meu ex espalha por aí que inventei tudo. 7 amigos já me bloquearam. Revi nossas conversas antigas hoje. Em janeiro, quando paguei sua vinda para morar comigo na Espanha, ela escreveu, você é meu porto seguro. 2 meses depois, quase me matou no nosso quarto. Agora o novo pesadelo, meu marido acumulador de animais. São 5 horas e 47 e os 8 galos no solário do nosso quarto não param de cantar há 2 horas. Desci para o porão, o único lugar sem moscas. Desisti de matá-las quando percebi que são centenas. Nosso tapete novo já absorveu o cheiro das 12 galinhas que vivem em gaiolas encharcadas de xixi na sala. O piso de madeira está corroído pela urina. Ontem, ele trouxe uma tartaruga e um sapo para nossa filha. Vão ficar no mesmo aquário do dragão barbudo, anunciou, como se fosse normal ter um lagarto solto pela casa cagando nos móveis. Temos 6 coelhos roendo as paredes, 30 galinhas no solário, 8 galos, 2 ratos roendo isolamento térmico, um cobre e um axoloto no quarto do menino, 4 cachorros que só fazem necessidades dentro de casa. O quintal está cheio de gaiolas de codornas quebradas, já tivemos 150. Agora são apenas montes de serragem e sacos de cocô de galinha se desfazendo. Quando reclamo, ele sorri. Cada animal novo dá a ele uma dose de dopamina que nosso casamento não fornece mais. Nossos 4 filhos acham normal acordar com cocô de passarinho no travesseiro. Na última vez que ameacei doar as galinhas, ele gritou que eu era um monstro. Doou algumas, mas trouxe o dobro na semana seguinte. Comentário mais votado, isso é caso de zoonoses e conselho tutelar. Seus filhos estão crescendo num ambiente insalubre e você é cúmplice por permitir. Minha resposta, liguei para o Centro de Controle de Zoonoses hoje. Disseram que precisam de fotos. Quando peguei o celular para registrar, meu filho mais velho começou a chorar, você vai destruir nossa família. Ele tem 9 anos e já internalizou que 57 animais em casa é normal. Meu marido está na sala agora, alimentando as codornas macho que vivem com os periquitos. O cheiro de amônia está tão forte que arde nos olhos. É isso. Amanhã volto com as fotos, mesmo que destrua meu casamento. Meus filhos merecem um banheiro sem cocô de dragão barbudo no chão. Minha ex-esposa olhou para a fiscal do conselho tutelar e disse, isso aqui é uma casa normal. A mulher encostou o pé num tapete e saiu meleca de rato escorrendo. Meu filho mais novo, de 7 anos, falou sem pensar, mamãe, mas você disse que a gente não pode contar dos ratos. Ponto. A denúncia anônima virou um inferno na Terra em 48 horas. A fiscal encontrou 43 animais, entre galinhas, periquitos, 2 cobras e 3 cachorros não vacinados, ração estragada no mesmo armário dos pratos das crianças, fezes de rato no travesseiro do meu filho, o chão do banheiro escorregadio de urina de gato. Minha ex tentou argumentar que crianças precisam de contato com a natureza. A fiscal cortou na hora, senhora, natureza é parque. Isso aqui é negligência. 2 dias depois, recebo um e-mail do meu advogado. O juiz determinou 1. Guarda provisória 100% para mim. 2. Visitas da mãe somente em local público. 3. Multa de R$ 5.000 por animal acima do limite, máximo 3 permitidos. Agora vem a parte que ninguém esperava. Minha ex apareceu na minha porta com um vidro de doce caseiro. Fiz seu favorito, ela disse, como se nada tivesse acontecido. Quando abri o pote, o cheiro de amônia era tão forte que ardia no nariz. Liguei para a polícia na hora.
O laudo do IC veio semana passada, urina de rato concentrada. Ela tentou me intoxicar com o mesmo veneno que meus filhos respiravam diariamente na casa dela. O juiz revogou todas as visitas supervisionadas. Ontem, meu filho mais velho me perguntou se podíamos adotar um hamster. Eu disse que sim, só um. Ele abraçou o bichinho e sussurrou: "A gente vai limpar sua casinha todo dia, tá, pai?" É isso. O processo criminal contra ela começa mês que vem. Roteiro otimizado. A entrevista do meu filho mais velho foi a bomba que ninguém esperava. O moleque de 12 anos soltou tudo para o conselho tutelar, pedir uma camiseta de R0 para a mãe? Ela disse que não tinha dinheiro. 2 dias depois, chegou com 15 galinhas e um monte de tranqueira para bicho. Eu lavava a louça quando ouvi ele repetindo na lata para a mãe. Falei da urina no chão, das fezes no meu travesseiro, de tudo. Minha ex ligou desesperada depois da entrevista. Queria saber cada palavra que o menino tinha dito. O que ela não esperava? Que o filho dela confirmaria tudo que eu vinha denunciando há meses. Sim, mãe, contei sobre o cheiro de xixi nas nossas roupas quando o pai ia nos buscar. Sobre você trocando remédios dos bichos por nossa comida. O conselho tutelar me chamou 48 horas depois. A psicóloga mostrou o relatório. Criança descreve ambiente insalubre com detalhes específicos. Fezes de rato na cama, urina de gato escorrendo pelas paredes do banheiro. Minha ex tinha tentado argumentar que era exagero do ex-marido. Agora tinham o depoimento do próprio filho. Ela veio me confrontar no dia seguinte. Como você pôde botar nosso filho contra mim? Eu apenas apontei para o relatório. Ele não mentiu sobre nenhum detalhe, não é? Você realmente trocou o remédio do papagaio pelo leite das crianças 3 vezes na última semana. A virada veio quando o juiz determinou a avaliação psiquiátrica compulsória. O laudo caiu como uma bomba. Acumulação compulsiva de animais, grau severo. O que ela fez? Tentou esconder 8 gatos no sótão durante a vistoria. As crianças acharam engraçado quando o fiscal abriu a porta e os bichos começaram a chover em cima dele. 2 anos depois, a casa dela tem limite de 3 animais. Meu filho mais velho me disse ontem: "Pai, lembra quando a gente vivia naquela pocilga? Agora até estranho quando vou lá e não tem cheiro de mijo." A mãe dele? Ainda me bloqueia nas redes sociais, mas pelo menos as crianças não dormem mais em berços infestados de pulgas. E o pior? Descobri que ela faz parte de um grupo de resgate animal que incentiva essa loucura. Uma colega dela tinha 42 gatos num apartamento de 50 metros quadrados. Quando mostrei para o meu advogado, ele riu, por isso que o juiz não acreditou quando ela disse que só tinha 12 animais. Atualização final: meu filho do meio quis um hamster. Combinamos que seria a responsabilidade dele limpar a gaiola diariamente. No primeiro descuido, o bicho fugiu e ele chorou por 3 horas. Hoje ele é o dono mais cuidadoso que já vi, talvez o trauma tenha servido para alguma coisa. É isso. O processo criminal por negligência parental ainda corre em segredo de justiça. Ela já perdeu o direito de ter qualquer animal sem vistoria prévia. E eu? Tenho um gato. Só um. Que vive num apartamento limpo, com cheiro de nada. Como deveria ser. Eu estava rolando o Instagram quando vi uma notificação estranha. Meu marido sempre dizia que odiava redes sociais. Fui fuçar e descobri mensagens com uma adolescente de 15 anos. "Te amo, mal posso esperar para te ver de novo." Ele elogiava os stories dela. Meu coração parou. Não era só a traição, era o fato de ser uma menor de idade. Ele voltou em 10 minutos. Ainda faltavam 6 horas de viagem com ele. Cada segundo me deixava mais maluca. Na próxima parada, segui os conselhos da galera, tirei prints de tudo, apaguei os rastros e mandei pro Instagram. Quando chegamos num hotel, ele ficou super grude, abraçando, dando beijinho. Me deu nojo. Fiquei 1 hora no banheiro lendo os comentários. Quando saí, ele estava preocupado. Não aguentei e soltei, eu vi as mensagens no Instagram. Ele começou a se desculpar, mas eu cortei, que desculpa mais merda para um predador. Ele ficou em silêncio por 6 minutos. Então revelou, a garota era Sarah, sua filha de 15 anos. Ele descobriu a paternidade há 1 ano, mas não quis me contar porque a situação era delicada. Ela chamava ele de pai e até mandou mensagem de Feliz Dia dos Pais. Ele ofereceu fazer outro teste de DNA para me provar. Eu me senti um lixo. Acabei sexualizando mensagens inocentes. Ele disse que entendia meu lado, mas dava para ver o quanto estava machucado. Agora não sei como consertar isso. Ele errou em não me contar, mas eu também errei em tirar conclusões precipitadas. Agora, outra história me corroendo. Será que fui escrota por achar que o namorado da minha irmã é um tarado? Minha filha Leia, de 9 anos, foi dormir na casa da tia. Às 23 horas, ela ligou pedindo para voltar porque o namorado da minha irmã estava lá e ela se sentiu desconfortável.
Convenci ela a dormir lá, mas 45 minutos depois ela insistiu para voltar. Dirigi 30 minutos para buscá-la. Minha irmã ficou puto. Disse que eu estava insinuando que o namorado dela é um tarado e que não confio nele perto da Leia. Desde então, o clima tá uma merda. Ela quer que eu peça desculpas ao namorado dela porque ele se sentiu ofendido. Mas eu só queria proteger minha filha. Será que eu exagerei? Minha filha Leia, de 9 anos, ligou 2 vezes pedindo para voltar da casa da tia. Na segunda vez, fui buscá-la. Minha irmã ficou furiosa, dizendo que eu estava insinuando que o namorado dela, Mike, era um tarado. Ele se sentiu ofendido e quer que eu me desculpe. Mas eu só queria proteger minha filha. Será que exagerei? Meu marido, Jason, entende o lado deles. Ele disse que, como homem, também ficaria chateado se uma criança ligasse 2 vezes para a mãe porque ele estava na casa. Sugeriu que eu me desculpasse e ajudasse Leia a se acostumar com Mike lá. Mas eu não fiz nenhuma acusação. Só busquei minha filha em paz. Nunca disse que não gosto dele ou que acho ele um pervertido. Não entendo como virou um problema tão grande. Chamei Leia para conversar comigo e com o pai dela. Ela se recusou a falar e disse que só estava desconfortável e sentia nossa falta. Meu marido perguntou se ela pretendia se desculpar com a tia Jane, e ela se recusou. Pedi ao meu marido para sair da sala e disse a Leia que não a envergonharia nem ficaria brava com nada que ela me contasse. Perguntei especificamente o que a deixou desconfortável. Ela disse que Mike brincou de cócegas com Amanda, mesmo ela dizendo não. E também me contou que ele comentou sobre como elas estavam se desenvolvendo bem. Ele fez o mesmo jogo de cócegas com Leia, e quando ela disse para Jane que não gostava de ser tocada assim, Jane respondeu que era só diversão. Foi quando ela ligou pela primeira vez. O motivo da segunda ligação foi que Mike insistiu que as meninas tomassem banho antes de dormir e deu um abraço prolongado na Leia na hora de dormir. Ela me contou que, durante o jantar, ele a chamava de sua garotinha inteligente favorita e ficava sentado muito perto dela. Ela não queria dormir lá, mesmo com a porta trancada. Dizer que me sinto culpada por não tê-la buscado na primeira vez é pouco. Depois dessa conversa, liguei para meu irmão e conversamos. A Amanda disse que dormiu bem, mas ouviu passos durante a noite. Além desses momentos desconfortáveis, nada mais aconteceu depois. Meu marido sabe de tudo agora e não entende por que Leia esperou tanto para nos contar, já que somos tão próximos. O pijama foi na semana passada, na sexta-feira, então já faz uma semana. Ele acha que ela se sentiu pressionada a dar uma razão para o desconforto. Honestamente, não ligo para o que ele tem a dizer. Eu acredito na minha filha. Pedi desculpas a Amanda por não tê-la levado também, e ela não guarda rancor. Ela sabia que o pai dela não viria. A Leia sente que seus sentimentos são dramáticos, e estou tentando fazê-la entender que eles são válidos. Meu irmão, surpreendentemente, parece indiferente a tudo isso. Dito isso, os únicos pijamas que vão rolar serão na nossa casa. Agradeço a todos pelos conselhos. Não sei quando vou falar com Jane ou se quero ter algo a ver com ela. Agora, vamos aos principais comentários. Alguém disse, seu marido precisa ler esses comentários e levar muito a sério as preocupações legítimas da sua filha. Ele precisa entender que sua reação e indiferença são exatamente o motivo pelo qual ela não contou logo. A primeira reação dele foi pensar em como ele se sentiria se isso acontecesse com ele, e não como sua filha estava se sentindo. Isso é horrível. Ele está priorizando os sentimentos dele, um homem adulto, sobre os de uma garota jovem e vulnerável. Meninas estão mais vulneráveis a abusos em pijamas. Sua filha foi corajosa ao pedir para voltar para casa 2 vezes. Ela estava sendo assediada pelo namorado da sua irmã. Ele estava manipulando essas garotas com esse comportamento. E a indiferença do seu marido está mostrando para sua filha que o pai dela não vai protegê-la. Você precisa deixar isso claro para ele e explicar o que mulheres e meninas passam o tempo todo. É nojento como ele está agindo, e sinto muito pela sua filha. E eu respondi, você está certa. Vou tentar fazê-lo entender. Outro comentário diz, você não é a errada, e seu marido e o pai da outra garota deveriam ter vergonha de minimizar o desconforto das filhas. Eles estão deixando elas expostas a predadores. Eu consideraria seriamente levar meus filhos e sair dessa situação imediatamente. E não haveria visitas sem supervisão se eu não pudesse confiar que você protegeria minha filha. Nem com o pai, tia ou tio. Proteja sua filha, Op. E eu respondi, vou protegê-la com tudo que tenho. Se meu pai estivesse vivo, ele teria conversado com meu marido, já que minha mãe falecida sofreu abusos. Outro comentário diz, seu marido e seu irmão são indiferentes porque não acreditam na Leia. Seu marido está dizendo, somos próximos. Por que você não disse algo antes? Isso significa que ele está tentando ensinar sua filha que ela não deve ter autonomia sobre o próprio corpo.
Se ela não quer ser tocada, abraçada ou acariciada, ela tem o direito de dizer não, e os outros precisam respeitar isso. Seu marido está tentando ensinar sua própria filha a ser boazinha, e isso é revoltante. E eu respondi, ele vê o comportamento dela como coisa de criança. É revoltante, francamente, decepcionante. Não quero que Leia sinta que o pai dela não se importa com ela, porque isso vai afetá-la. Estou procurando terapia para ela. Outro comentário diz, onde está a mãe da Amanda? Acho que seria sábio dizer para Amanda que, se ela for enviada para lá de novo e não quiser ficar, ela pode ligar para você, e você irá buscá-la. Além disso, converse com seu irmão e diga que, se você descobrir que Amanda foi submetida a isso de novo, não hesitará em chamar a polícia. Falando nisso, vale a pena investigar esse cara para ver se ele tem algo no histórico. Diga para sua irmã que sua filha não vai mais à casa dela devido às óbvias preocupações de segurança. Quando ela disser que sua filha e Amanda estão erradas, aconselhe-a a agradecer por você ainda não ter chamado a polícia. E eu respondi, vou fazer isso. E então temos uma atualização no dia seguinte. Olá, pessoal. Obrigada por todo o apoio nos 2 posts anteriores. Esta é apenas uma atualização rápida e final. Primeiro de tudo, eu assumo total responsabilidade e admito que errei feio em dizer para minha filha que a buscaríamos de manhã. Concordo que ela não deveria ter precisado me ligar 2 vezes para eu ir buscá-la. Vou cuidar dela tanto quanto cuido da Leia. Meu marido morreu há 2 meses. Hoje descobri que ele me traía há 2 anos com a amiga de infância que sempre dizia não ser nada. Acessei seu e-mail por acidente e lá estava, mensagens íntimas, encontros secretos, até declarações de amor datadas do nosso aniversário de casamento. O melhor amigo dele confirmou, todos sabiam. Até a secretária. E eu lá, a otária, chorando no túmulo do homem que ria da minha cara. Liguei para o melhor amigo dele, Pedro. O silêncio no telefone durou 12 segundos exatos antes dele confessar, ele conhecia ela desde os 15. Quando ela reapareceu naquela festa de formatura, foi como se o tempo não tivesse passado. Detalhe, essa festa foi 3 dias depois que eu fiz cirurgia de endometriose. Ele disse que ia apoiar o primo, mentira. Tava no motel com ela. A família dele? Uns santos. Me deram apoio incondicional depois do acidente. Minha cunhada Laura até dormia na minha casa quando eu não conseguia parar de chorar. Só que agora, como olhar nos olhos deles sabendo que o filho perfeito deles me humilhava desde 2021? Que enquanto eu fazia surpresinhas românticas, ele estava marcando encontros no WhatsApp escondido. O pior veio quando revi nossas fotos. Aquele cruzeiro em janeiro? Ele cancelou no último minuto dizendo que tinha crise de apendicite. Mentira. Tava numa pousada em Campos do Jordão com ela. E eu preocupada, ligando para todo o hospital do Rio. Até comprei uma cadeira de massagem para ele se recuperar melhor. A cerimônia pública tá marcada para 15 de março. Já sei que a vagabunda vai aparecer, até combinavam isso nas mensagens. Quando você morrer, quero ser a primeira a jogar terra no seu caixão. Pois é, contratei um segurança particular para barrar ela. Se passar pela porta, eu mesma arranco os cílios postiços dela com os dentes. Edith, muitos perguntaram sobre terapia. Já marquei. A psicóloga disse uma coisa que doeu, mas fez sentido. Você não está perdendo um marido. Está perdendo a ilusão do que achava que tinha. Decidi contar só pro cunhado. Ele ficou branco. Disse que o irmão sempre foi o favorito dos pais e que, se isso vazasse, a mãe deles, já com problemas cardíacos, não sobreviveria. Me deu um ultimato, ou eu calava a boca para sempre, ou ele contaria que eu inventei tudo por ciúme de viúva. Quanto ao luto, alguns dias choro de saudade da voz dele. Outros dias, jogo o vaso de flores que deixei no túmulo no lixo e dou risada. Tô aprendendo a conviver com os 2 ódios. Ah, e a amante? Descobri o Instagram dela. Todo dia posto um stories no meu perfil privado, que ela segue com fake, mostrando as alianças que ele me deu, com a legenda presente de um homem que morreu amando só você, ou não. Patético? Talvez. Mas a terapia que lide com isso depois. Minha cunhada descobriu que eu sabia da traição. Quando Alex ligou para ela, a desgraçada já tinha planejado aparecer no meu velório. Sinto muito, eu amava ele, ela gaguejou antes de desligar. Eu só consegui rir, enquanto passava a lista de seguranças pro meu amigo conferir. Meu cunhado, aquele urso de 1,90 metros, foi quem segurou minha mão quando contei tudo. Você não tem nada para se desculpar, ele disse, esmagando o copo de plástico sem perceber. A esposa dele, que mal conhecia, virou minha cúmplice nas compras de terapia, 3 vestidos pretos e uma garrafa de vinho caríssima que bebemos no estacionamento. A parte mais doida? Descobri que a amante tem namorado há 9 meses. O mesmo tempo que meu marido fingia estar doente para sair com ela.
Alex ficou de plantão na porta do cemitério com 2 caras do jiu-jitsu, mas ela não apareceu. Só mandou um buquê anônimo que virou adubo na minha lixeira. Os sogros me chamaram para jantar. A mãe dele cozinhou meu prato favorito, aquele lasanha que levava 3 horas para fazer. O pai só disse uma coisa: você sempre foi a filha que a gente escolheu. E aí veio o comentário que me quebrou: você não precisa decidir se sente saudade ou nojo dele hoje. É isso. Alguns dias choro no banho. Outros, marco tatuagem cobrindo a aliança. A terapia tá me ensinando a conviver com a verdade: eu casei com um estranho. Quanto à amante, bloqueei em tudo. Mas deixei o perfil fake seguindo ela, todo mês posto foto com os amigos dele no bar que ela frequentava. O último stories foi a conta do psicólogo estourando R00. Legendei: presente do seu ex-amante. Durma bem. Mais histórias estão no canal. Até a próxima, obrigado.